definir os movimentos periódicos. O que são os movimentos periódicos? Eles vão ser aqueles movimentos que se repetem sempre no mesmo intervalo de tempo. Então, a nossa análise vai ser de dois movimentos periódicos: o sistema massa-mola e o pêndulo simples. Vamos começar aqui com o sistema massa-mola. O que é o sistema massa-mola? É uma massa presa a uma mola, né? Então, nessa posição que se encontra aqui, essa massinha, ela está com uma velocidade inicial 0. Alguém deve estar segurando ela aqui, né? Ela está sendo deformada, né, essa mola K para a direita com uma deformação X. Se está sendo deformada para a direita, no sentido contrário à deformação, vai aparecer uma força elástica que vai tentar acelerar essa massinha para a esquerda. Da posição central até a máxima deformação para a direita ou para a esquerda são as amplitudes do movimento desse oscilador harmônico. Quando soltar aqui, a força elástica vai acelerar essa mola, essa massinha, né, do 0 até uma velocidade v, até chegar nesse ponto no meio aqui, é o ponto O. Nesse ponto aqui, ó, a deformação é 0, a força elástica também é 0, porque a força elástica é o Kx, né? É a lei de Hooke, ela depende da deformação. Depois que ela chegar do outro lado aqui, ó, ela vai parar novamente, né? Então, vai ter uma força elástica para a direita, porque a deformação está comprimindo essa mola para a esquerda. Aí vai ter uma força acelerando ela para a direita, até ela voltar a passar aqui pela posição central, com a mesma velocidade v que ela passou quando estava indo para a esquerda, e retornar à posição A lá no final. O tempo que ela sai do A, vai até o menos A e retorna para o A, caracteriza o período desse oscilador. Certo? Bom, o que acontece com a deformação, a força elástica, a aceleração e velocidade nas amplitudes máxima e mínima e no ponto central O? Na máxima deformação, né, ela se encontra na amplitude A. Então, a nossa deformação vai ser máxima, a força elástica depende da deformação, né? A força elástica é o Kx, também vai ser máxima. Se a força é máxima, a aceleração também é máxima, de acordo com a segunda lei de Newton. E a velocidade naquele ponto inicial lá, que a gente analisou o movimento do oscilador, ela é 0. No ponto central O, a deformação vai ser 0, consequentemente, a força elástica e a aceleração também são 0, porque não tem deformação. E a velocidade nesse ponto, quando estiver passando pelo ponto O, aquele ponto central, ela vai ser máxima. Na mínima, ou na máxima deformação para o lado esquerdo, né, a deformação coincide com a amplitude, ela vai ser máxima. A força elástica também vai ser máxima, que é o Kx, constante vezes a deformação. E a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton, também é máxima. E a velocidade naquele ponto vai ser 0. Então, a massa para poder voltar no sentido contrário. Outra coisa importante aqui é calcular o período de oscilação desse oscilador harmônico. Do que depende o período de oscilação T do sistema massa-mola? Depende da massa e da constante elástica da mola, da característica da mola. Qual é? Que tipo de mola que eu estou usando? E para calcular esse período T, a gente usa essa equação aqui. Ó. T igual a 2π raiz de m sobre k. Então, fica 2π raiz da massa sobre a constante elástica. Enquanto maior a massa, maior vai ser o período. Enquanto maior a constante elástica, menor é o período para uma oscilação completa. O outro movimento periódico é o pêndulo simples, né, que é uma massa m acoplada a uma corda de comprimento L. E, diferente do sistema massa-mola, ele vai estar sujeito à aceleração da gravidade, que é o peso dessa massinha m que vai proporcionar esse movimento oscilatório. Então, ele vai aqui de um ponto A até um ponto B e retorna para o ponto A. Esse tempo para sair do A e até o B e voltar para o A caracteriza o período de oscilação do pêndulo simples. E esse período de oscilação do pêndulo, ele vai depender do quê? Do comprimento L, né, do pêndulo, e da aceleração da gravidade. Interessante que esse período não depende da massa acoplada ao pêndulo simples. Então, como que eu vou calcular esse período?
Eu pego 2π e multiplico por raiz de L sobre G. Quanto maior o comprimento do pêndulo, mais tempo ele demora para executar uma oscilação. Quanto maior a aceleração da gravidade, menos tempo ele demora para executar uma oscilação completa, que caracteriza o período T desse pêndulo simples. Certo? Vamos ver aqui um exemplo. Então, um corpo C de massa 0,1 kg, ele está preso a uma mola helicoidal de massa desprezível e que obedece à lei de Hooke. Num determinado instante, o conjunto se encontra em repouso, conforme ilustra essa figura A aqui. Então, nesse ponto de amplitude máxima, o corpo C, de massa 0,1 kg, ele está em repouso. Alguém está segurando ele. O que acontece? Ele vai ser abandonado a partir desse ponto aqui da amplitude máxima, sem atrito, e ele passa a oscilar periodicamente ao redor desse ponto O, executando, né, um movimento periódico de vai e vem, né, também oscilatório, ao redor desse ponto O. A amplitude máxima aqui é de 10 centímetros, 0,1 metro, que nesse ponto C coincide com a máxima deformação dessa mola. No mesmo intervalo de tempo em que esse corpo vai de A até B, o pêndulo simples ilustrado aqui na figura, ele executa uma oscilação completa. Então, tem um pêndulo aqui de 50 centímetros de comprimento, né? No mesmo tempo em que a massa aqui do oscilador vai desse ponto A até o ponto B, e percebo que do ponto A ao B, o sistema massa-mola executa meio período, é meia oscilação, né? Então, é metade do período para ir do A até o B. Esse pêndulo vai fazer uma oscilação completa. Ele sai daqui desse ponto, vai até o final e volta. Então, sabendo que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, ele sugere que a gente calcule a constante elástica da mola. Então, o primeiro passo aqui é calcular o período T do pêndulo. Né? Eu tenho lá o comprimento dele de 50 centímetros, que é meio metro, e a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse período do pêndulo T é igual a 2π vezes raiz de 0,05. Vou guardar esse período aqui para a gente poder calcular a constante elástica. Então, para o oscilador, o período é 2π vezes raiz de m sobre k. Então, vou igualar o período do pêndulo com metade do período do oscilador, que ele vai só do ponto A até o ponto B. O que dá para fazer de conta aqui? Ó? Vou dividir o 2 por 2, dividir todo mundo por π, tem π nos dois membros da equação, ele vai todo mundo ao quadrado. Ó, dividindo por π, 2 ao quadrado é 4, raiz de 0,05 ao quadrado é 0,05. Né? Raiz de 0,1 sobre k ao quadrado é 0,1 sobre k. Multiplica 4 vezes 0,05, que é o 0,2, passa dividindo, e a constante elástica da mola ficará 0,5 newtons por metro. Tá certo? Isso aí, gente. Valeu!